E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês hoje. Algum dia na vida vocês já se sentiram cansados ou parecendo que vocês estavam trabalhando, se esforçando, mas estava carregando um peso ou que nada estava dando certo? Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está lá em Hebreus. Eu vou começar abrindo no capítulo 11, mas eu não vou ler, eu vou contar um pouquinho do que está falando lá no capítulo 11. Lá fala sobre exemplos de fé. Fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o povo de Israel, algumas outras pessoas menos conhecidas, como a prostituta Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e muitos profetas. Pessoas que foram exemplo de vida. Mas nesse mesmo capítulo também falam de pessoas que venceram, só que não porque fizeram grandes coisas, mas porque mantiveram a fé delas até o fim. Falam de pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram decapitadas, tudo pelo nome de Jesus. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz no começo? Tem a ver com o que eu quero ler com vocês agora, que é Hebreus 12, de 1 a 3. Para mim, esse texto sempre desenhou um quadro. Eu vou ler ele e vou descrever o quadro que eu consigo ver nesse texto. Fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse quadro, eu vejo um estádio olímpico, aquele com uma pista de atletismo, na final das Olimpíadas. E eu tô lá na linha de partida, pronto para sair. E na arquibancada está sentado, como diz no versículo 1, tão grande nuvem de testemunhas. Todos esses caras que foram exemplos de vitória. E é minha vez de correr. Só que eu só tô nessa corrida porque um dia Jesus pagou um alto preço. Ele morreu numa cruz e ele venceu a morte para que eu pudesse disputar essa corrida. Só que o texto fala lá, já que nós estamos nessa corrida, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A gente tem que correr sem peso essa corrida, porque imagina só, você na linha de largada, Jesus lá no final, que a gente tem que ter os olhos dele ao lado da cruz que ele venceu, essa galeria toda em volta de você, e você preparado para correr com umas 5 bolas de concreto amarrada na sua cintura. Cara, você não vai conseguir dar 2 passos, você vai se esforçar, você vai se cansar, você vai desanimar, você vai trabalhar em vão. Porque esse texto nos convida a lançar fora todo o pecado que nos assedia, todo o pecado que nos envolve, aquele pecado que tenazmente nos assedia, aquele que toda vez nos atrapalha. E como que a gente pode se livrar disso para correr essa corrida vitoriosa? Versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus já suportou todo o peso quando ele foi crucificado e morreu em seu lugar. Cara, pega esse seu peso, pega aquilo que está te atrapalhando, coloca nas costas de Jesus e caminha junto com ele. Olha para ele lá no final da corrida, porque quando você chegar lá, ele está pronto para te dar um abraço. É a melhor coisa da vida. Assim, a corrida fica muito mais fácil e o seu esforço não é em vão. Falou, galera!